Aqui é o Consim, Construção Imperial, primeiro canal do YouTube de notícias com visão monarquista do Brasil. E a notícia que eu quero comentar é essa daqui. Comentarista da Globo News, reclama do risco de Trump classificar o Comando Vermelho como grupo terrorista. Na verdade, não é só o Comando Vermelho, é o Comando Vermelho, o PCC, o primeiro comando, o PCC é o primeiro comando capital. O PCC é o Comando Vermelho e trocentas outros comandos terroristas que tem aqui no Brasil. O que acontece? Esses dois, que na verdade só aqui tá aparecendo um, esse tal de Marcelo Lins e o André Trigueiro, eles ficaram horrorizados, porque os Estados Unidos eles podem classificar essas organizações criminosas como terroristas. E eles dizem, reclamam do risco do presidente norte-americano Donald Trump para classificar as facções criminosas como grupos terroristas. Na verdade, elas são grupos terroristas. E essa que é o ponto da questão. Aí eles estão com medo de que, caso ele faça isso, o Brasil acabe sofrendo sanções na nossa economia. Só que é exatamente essa questão. É exatamente essa questão que a gente já deveria ter feito. Eu acredito que esse é o ponto principal do porquê que o governo Bolsonaro acabou não dando tão certo. Porque o juiz, esqueci o nome agora, o juiz que estava lá do lado do Bolsonaro, que era o que estava comandando, que era o ministro da Justiça na época, ele queria já de imediato, no primeiro semestre, classificar todas as organizações criminosas brasileiras como terroristas. Por quê? Porque assim conseguiríamos mais verbas para combater as organizações criminosas, aumentar as penas, diminuir as regalias que eram feitas e caçar a rodo todos os integrantes dessas organizações criminosas. Mas, por alguns motivos políticos, o Bolsonaro não fez isso, não aceitou fazer isso. Também porque o Centrão acabou não querendo que isso acontecesse, o toma lá da cá acabou fazendo. Infelizmente, a política é o governo do possível e não do que a gente quer. Né? Então, o ideal seria que já tivesse acontecido isso em 2019, como isso não aconteceu, acabou que essas organizações criminosas que têm ramificações em vários aspectos do Brasil, têm seus tentáculos em vários locais do Brasil, como na justiça, no parlamento, no legislativo, na polícia, na mídia, em várias organizações, acabou não permitindo que isso acontecesse, e eu acredito que essa foi uma das principais motivos do porquê que o Lula foi aprovado, foi eleito presidente em 2022. Mas enfim, só que o que acontece? Por que eles estão criticando isso agora? Porque há um mês atrás, quando o Trump ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, no seu primeiro dia, lembra que ele assinou um monte de lei. Ele assinou lá um monte de decreto, e um desses decretos era exatamente um combate contra cartéis, permitindo que essa medida, né, que o Trump assinou, poderia impactar a América Latina, mas permitindo que, abrindo precedentes para que os Estados Unidos aplicassem sanções econômicas, bloqueios financeiros e maior interferência diplomática e militar na região. Ou seja, já no primeiro dia do Trump, ele sabia que essas organizações criminosas estavam tomando a América Latina, não é só o Brasil, e ele, para mitigar essa situação, ele já fez esse decreto. Mas, nesse decreto, ele teria que dizer exatamente quais eram as organizações criminosas e terroristas que eles iriam combater. E aqui no Brasil não foi ainda escrita nenhuma organização criminosa. E é esse o medo desses jornalistas aqui, que naturalmente são esquerdistas, dá até vergonha falar que são jornalistas, mas que eles estão com medo porque pode ser que a mamata acabe. Mas a questão era essa. Ele dizendo que esses grupos são grupos terroristas, os Estados Unidos pode aplicar no Brasil sanções econômicas, bloqueios financeiros. Como bloqueios financeiros? Bloqueios financeiros de, por exemplo, vamos dizer que é uma organização criminosa, que é espalhada no mundo inteiro, né, mas tem sede no Brasil. Ela tem conta nos Estados Unidos, os membros têm conta lá, os membros podem ter casa em Miami, pode visitar a Disney, pode fazer o que for, os Estados Unidos pode bloquear as contas deles dos Estados Unidos, igual vai fazer com o Alexandre de Moraes. Mas porque o Alexandre de Moraes é um ditador.
No caso de maior interferência diplomática, essa já é uma outra questão, já coloca esses países como, poxa, vocês são incompetentes, vocês não cuidam da soberania do seu país, a gente vai poder dar uma ajuda aí para vocês, diplomaticamente e militarmente. Então isso abre um leque de possibilidades para que os Estados Unidos se expandam o seu poder combatendo as organizações terroristas, que são muito importantes. Claro que a gente fica um pouco com receio, porque quando a gente fala sobre terrorismo, a gente lembra, né, terrorismo e Estados Unidos, a gente lembra que já no tempo dos anos 90, os Estados Unidos criou a ideia de que tinham armas militares lá no Oriente Médio para caçar os seus opositores políticos. Tinha as armas no Oriente Médio? Não tinha. Mas eles foram lá, acabaram pegando petróleo, acabaram explorando um pouco a região, criaram guerra lá durante muito tempo. Então os Estados Unidos eles gostam de usar como justificativa o terrorismo para criar guerra e expandir seu poder pelo mundo. Isso já é bem dito. Mas para o Brasil isso seria bom ou não? Eu acredito que isso poderia ser positivo, até porque isso pressionaria nosso governo a tomar alguma atitude em relação às organizações criminosas, coisa que eles não querem fazer, porque tem uns tontos igual esse jornalista aqui que fica defendendo esses bandidos, mas por outro lado acaba ajudando e muito a direita, que já está cansada desse tipo de criminalidade no Brasil e que quer combater isso a todo custo. Eu acredito que nessa próxima eleição vai ter exatamente um discurso muito forte contra o crime organizado e os Estados Unidos pode acabar interferindo e auxiliando nesse quesito. Enfim, tendo uma visão monárquica disso tudo, naturalmente já teria acontecido guerra. Se nós vivêssemos em uma monarquia, já teríamos uma guerra explícita contra a família real de um lado e o exército brasileiro de um lado, e do outro lado as organizações criminosas e terroristas no Brasil, porque elas tomam território do Brasil, coisa que isso não deveria acontecer, deixa refém população, aquela população do Rio de Janeiro, que eu particularmente não conheço presencialmente, mas tenho contatos com pessoas que moram lá. É uma judiação que eles fazem com aquela população de ficar extorquindo o máximo possível que eles podem, aumentando taxas de gás, de energia, de internet, deixar refém aquelas pessoas para que eles fiquem sugando o dinheiro delas a todo custo. Sem contar na época da eleição que as pessoas só podem votar nos políticos que eles querem. Se a pessoa votar num político que eles não querem, eles conseguem descobrir quem é essa pessoa e vala para a pessoa. Então, infelizmente, a gente tem no Brasil regiões que são dominadas pelo tráfico e isso não deveria acontecer. E um país monarquista isso não aconteceria, porque estaria disputando diretamente com o poder imperial, coisa que é totalmente desproporcional. Imagina a nível Brasil, tendo todo o exército brasileiro, que se eu não me engano é o 18º mais poderoso do mundo, combater organizações criminosas pé de chinelo igual esses aí. A gente só não resolve esses problemas porque literalmente a gente não quer. Se o governo brasileiro quisesse resolver, já teria resolvido. Só não resolve por quê? Porque o STF não deixa, porque tem jornalista idiota igual esses aqui que fica fazendo narrativa e fica enchendo o saco. Mas se quisesse ir, era a mesma coisa de pegar um urso lutando contra uma lagarta. O Brasil é muito forte, muito poderoso para conseguir resolver esses problemas. Só não resolve porque não quer. Mas enfim, é isso. Comente se você achou interessante. Compartilhe com quem você quiser. E até mais.